Ao vivo. Primeiramente, muito boa tarde para todo mundo. Este que vos fala está de uma leve ressaca e não abrirá a câmera. E até melhor porque eu não sou o foco da live. Então, o debate hoje é entre o Randall, do canal Vinícius Vieira, que vai mudar para Randall o nome, porque Vinícius Vieira pode ser qualquer pessoa nesse mundo. E temos aqui também o Leandro, do Neofilosofia, que já tem um tempo, acho que ele estava querendo debater, né, Leandro? E aí o Eu Randall tô topou o sempre querendo desafio. debater. Um é libertário, o Randall, assim como a gente, que outro é comunista. Então, eu vou dar um tempo para vocês se apresentarem aqui e depois eu explico algumas regras, algumas poucas regras do debate. Pode Pode começar começar. apresentando aí, Leandro. Eu posso começar? Pode. Claro. Tá. Assim, inicialmente, né, minha busca aí por um modelo político-econômico eficiente, bom, já tem muito tempo. E já tem aí 15 anos, pelo menos. E E eu já fui nessa busca, eu já passei por várias vertentes, já fui inclusive anarcocapitalista, né? Na verdade, na época, era a época do Orkut ainda, a gente só chamava libertário. Ninguém falava em anarcocapitalismo ainda, só falava em libertarianismo. E só que assim, eu vi alguns problemas, né, no tocante à ética, alguns problemas, e no tocante principalmente também a parte utilitarista. É, embora alguns ANCAPs acreditem que o utilitarismo não faz a menor diferença, é, eu acredito que a maioria das pessoas não vão querer viver num sistema que não funcione. E eu vejo vários problemas no sistema anarcocapitalista, né, e libertário, né? Como é bom até vocês definirem bem aí qual é a diferença entre um e outro, porque senão eu vou ficar falando como se fosse o mesmo. E então aí eu desenvolvi uma teoria partindo dos princípios do liberalismo, né? Acreditando que o liberalismo era de fato mais eficiente em gerar crescimento econômico. Só que aí eu via que tinha um ciclo. O ciclo era o seguinte: o país entrava no liberalismo, crescia economicamente, só que crescia desigualdade de renda. Assim que crescia a desigualdade de renda, o país entrava na social-democracia para sanar aqueles problemas. E assim que esses problemas da social-democracia também travava a economia, você voltava para o ciclo do liberalismo. Então, isso aconteceu em muitos países, acontece até hoje. E aí eu fui ver quais eram os méritos do liberalismo e os méritos de Marx e da esquerda. E aí eu fui lá no livro, tem um livro já, né? Se vocês puderem depois aí colocar o link aí do livro, eu passo para vocês. O livro se chama Comunismo Empresarial de Mercado. Por que se chama Comunismo Empresarial de Mercado? Porque ele parte do pressuposto que é possível chegar a uma economia onde os bens de capital pertençam a todos, é, por meio da criação de empresas no mercado. Porque nessa minha busca eu descartei a economia planejada. A economia planejada, eu considerei, assim como a escola austríaca considera ela ineficiente. E, de fato, a economia planejada se mostrou ineficiente. Ela quebrou em todos os países, praticamente. Só existe agora em Cuba e Coreia do Norte. Apesar de que esse socialismo real ele teve um pouco de crescimento econômico. Teve um crescimento econômico durante um tempo, conseguiu industrializar a União Soviética,
Só que chegou um momento em que a economia precisava de bens e serviços e para crescer mais, e isso aí a economia planejada não dava conta disso. E aí travou a economia da União Soviética, que era a segunda maior do mundo, estava junto com os Estados Unidos, despencou, e, e aí isso prova que a economia planejada é problemática. E aí eu acredito que a gente possa criar empresas públicas superiores às privadas. Eu vou explicar o porquê superior. Superior porque a empresa pública... Não, pera, calma. Guarda pra gente começar o debate. A gente tem uma Ah, introdução agora sobre a sua linha de pensamento. tá ok. Aí eu vou pedir pro Randall se apresentar agora e aí eu explico algumas regras e a gente prossegue. Já que você é o desafiante, você pode começar pautando o debate, entende? Aí você puxa pro lado que você quiser. Randall, se apresenta, por favor. Boa tarde, clãzinho, pessoal do clã, pessoal da FH, pessoal da Escola Libertária, do Souto Speak, todo mundo que está aí acompanhando. Acho que uma parte já me conhece, outra ainda não. Meu nome é Vinícius Vieira, eu sou mais conhecido como Randall, sou um dos moderadores, uma das pessoas que ajudam o For no Fraternidade Europeana. Sou o cofundador da Escola Libertária, que está voltando agora, que já falei no meu canal. Comecei meu canal agora, Vinícius Vieira. Hello, Moto, tudo bem? Mas. E eu sou um cara que começou a estudar economia e filosofia, esse tipo de coisa, alguns anos atrás, quando eu estava acabando o colégio, comecei a me interessar. Eu nunca gostei muito da esquerda por causa de funcionalidade, a esquerda se mostrava falha, mas eu não tinha muitos argumentos sólidos para explicar o porquê. Aí eu comecei a estudar, e acabei chegando no libertarianismo, até que eu conheci a ética europeana, me tornei um jurisnacionalista, comecei a conversar com o pessoal do Fower, o Marlboro, até mesmo o Socar, e hoje eu estou tentando começar minhas próprias iniciativas aí, ajudando o pessoal que me ajudou no começo, esse tipo de coisa. Comecei meu canal, podem dar uma olhada lá, o nome é Vinícius Vieira, tem algumas lives, e essa semana já tem vídeo novo que eu gravei há um tempo atrás, inclusive estou esperando só rolar esse debate para eu jogar o vídeo lá. Eu acho que é por isso a apresentação tá tranquila. Acho que podemos começar o assunto já, né? Então, muito obrigado. Agora é o seguinte, vou explicar algumas coisas que é mais para deixar o debate dinâmico e melhor organizado do que tem se visto ultimamente. Eu vou pedir, por favor, eu não vou colocar um tempo limite de fala, mas vou pedir para que não tentem se estender além de 5 minutos. Eu acho que já é um prazo bom para todo mundo dar os pontos. E aí, se começar a se estender demais, ficar muito massivo, eu vou interromper e pedir para passar um pouco a bola. Só por questão de, primeiro, showman, e segundo, porque se alguém começa a fazer um monólogo, o outro já vai perdendo os pontos. E até por isso já dou até a dica para cada um ir anotando o ponto dos outros. E segunda coisa, quem quiser um tempo para respirar, para pensar um pouco, pode começar a falar em torno de 1 minuto e meio depois que o outro terminar. Isso aí é a seu critério, mas peço que tenha pelo menos esse tipo de. Esse prazo máximo, não mínimo, mas máximo, de 1 minuto e meio após o outro terminar de falar, já começar o ponto. Por aí. Caso não precisar, tudo bem. E por fim, eu vou pedir, agora isso é uma regra mesmo, eu vou pedir para que não interrompam um ao outro. Quem interromper vai ser silenciado e quem se desmutar para começar a interromper vai ser punido e vai perder por WO. Porque eu quero que seja algo organizado, que um não tire a fala do outro e o pessoal que estiver assistindo se sinta confortável com esse debate. Fora isso, como eu disse, o Leandro é o desafiante, o Randall é o cara que topou. Então o Leandro pode começar dando os pontos dele e aí ele vai conduzindo para que rumo ele quer questionar o libertarianismo e propor a ideia dele. Certo? Então, podem começar assim, então se à vontade, se bom debate para todo mundo, inclusive para quem está assistindo. Pode começar, Leandro. Tá. Então, assim, eu já dei um início sobre a minha visão que se chama comunismo empresarial de mercado, e
só para esclarecer, o fundamento é o seguinte, o fundamento da funcionalidade, né, da viabilidade do sistema. Como o Paul Samuelson, né, o ganhador do Prêmio Nobel, falou, as grandes empresas atuais, elas não têm mais aquela coisa do empreendedor, já são administradas por administradores profissionais. Então, é possível criar empresas iguais às empresas privadas, desde que você não coloque empresas públicas, né, iguais às empresas privadas, desde que você não deixe a empresa pública nas mãos dos políticos. Ela tenha uma administração autônoma. E só que aí, para o sistema funcionar melhor, eu vi que seria necessário a reutilização do lucro. Esse lucro não ir para a mão do Estado e não ir para lugar nenhum, só voltar para a empresa. Então, essa empresa, como ela é igual a capitalista, só que ela defende, só que ela emprega o próprio lucro nela, ela é superior, na verdade, à capitalista. Né? Então, em teoria, isso faz com que essa empresa seja superior à capitalista e consiga gerar uma economia, um crescimento econômico, conforme você for alterando a economia. Então, nós temos aí 40% do PIB aí de impostos. Se você, ao invés de colocar serviços para a população, como nós fazemos hoje, você investir nessas empresas, logo você vai acabar com a desigualdade, né, porque a desigualdade é feita quando o grande dono dos capitais ele retira o lucro para ele, então os grandes empregadores, né, donos de empresas, eles retiram o lucro para eles e geram uma desigualdade. Então você tem aí bilionários que ganham 50 mil vezes mais do que um dos funcionários, né? E isso acaba com a meritocracia também no sistema. Então o livro trata de várias questões, tem mais de 200 referências também, tá? Tá tudo exposto lá. Eu não sei se eu vou conseguir expor exatamente tudo da forma correta em pouco tempo aqui, mas é isso aí. Eu vou deixar agora aí o Vinícius falar. Pronto. Só um aviso antes aqui. O pessoal do chat tá achando que eu tô com vontade de rir, mas isso é uma mania minha que eu tenho de prender a boca assim, não sei o que. Não sei por que dessa mania, mas eu tenho. Essa prender lábios aí é uma mania minha. Bem, o Leandro me chamou no WhatsApp e pediu pra gente debater 2 temas. E, pelo visto, ele começou com o tema funcionalidade do libertarianismo versus comunismo empresarial do mercado. Bem, isso aí já carece um pouco de lógica quando você fala funcionalidade do libertarianismo. O libertarianismo é uma crítica deôntica. A gente fala como as coisas não deveriam ser, não como elas necessariamente vão ser. A gente não idealiza ou a gente acaba no escato, como diria Eric Voegelin. Simplesmente nós falamos como as coisas não deveriam ser por motivos éticos, jurídicos, deônticos. Ou seja, o libertarianismo é uma crítica deôntica. A gente não expressa como as coisas deveriam ser. Então, carece de lógica falar que isso é utópico ou que isso não funciona, porque a gente sequer se propõe a falar como as coisas vão funcionar. A gente simplesmente fala, olha, essa ação é errada, essa ação não é, pode fazer dessa outra forma, no máximo a gente dá ideias para suprir uma certa necessidade de um argumento utilitário que as pessoas têm. O Leandro, quando ele começou a falar na apresentação dele, ele falou a questão do utilitarismo em relação aos libertários, que libertários rejeitam. Não é rejeitar o utilitarismo, é não ser um utilitarista. É uma diferença muito grande. Por quê? Como eu falei agora há pouco, o libertarianismo é uma crítica deôntica. Um libertário é aquele que segue a ética libertária como descrita por Hans Hermann Hoppe. E não é uma questão de que utilitarismo a gente não serve, a gente não gosta, a gente tenta argumentar com o utilitarismo, a gente não tenta debater utilitarismo. Simplesmente, utilitarismo não responde uma proposição ética. Ética deve ser rebatida com ética. A gente está falando sobre certo e errado, não útil e inútil. Então já tem um erro grave aí, já um erro crasso aí.
além do mais, por mais que a economia planificada, como você falou no começo, ela não funcione por N motivos, por causa de um humano, ele não é perfeitamente imparcial e muito menos onisciente e onipresente para poder reter mais informação da sociedade como um todo e assim tomar decisões corretas em prol da sociedade como um todo, isso não só um indivíduo, mas um grupo de indivíduos como a sociedade como um todo. Isso é um argumento de informação, é uma condição natural humana e por isso a economia planificada falha. O que você está falando, na verdade, não é nada de novo em si. Essa ideia de tentar modificar o funcionamento das empresas públicas para passar por um leve processo mercadológico parecido com o que as empresas privadas passam, já acontece basicamente no mundo inteiro. Muitas sociedades de democracias, países um pouco mais livres, Suíça, esse tipo de coisa, as estatais elas tentam funcionar no processo mercadológico. Quantos de vocês aqui no chat já não escutaram, por exemplo, os Estados Unidos, o funcionário público é muito mais facilmente demitido do que acontece aqui no Brasil. Sim, isso é para aparecer, isso é para reduzir o problema da planificação, da intervenção econômica, da centralização do conhecimento, da centralização do planejamento econômico. Isso reduz o problema, mas não elimina. Esse problema ainda existe. Detalhe importante: as pessoas têm muito mais incentivos para resolver as coisas, para fazer as coisas quando elas estão livres. Por quê? Porque simplesmente o valor subjetivo das coisas, as pessoas sabem melhor por elas mesmas do que outras pessoas por ela. Portanto, é bem mais útil, bem mais funcional deixar que essas pessoas elas ajam livremente, elas usem sua faculdade sobre seus meios. Isso é só uma questão utilitária, porque se eu entrar no argumento ético, o debate basicamente acaba. Você não tem direito de prescrever fins para meios que são meus por direito, que eu me apropriei originalmente, que eu obtive através de comércio, ou que alguém me doou. Porque isso é minha propriedade, isso é uma extensão minha, basicamente. Ao você prescrever fins para esse meio de forma compulsória e obrigatória, você está cometendo um crime em nome de um, basicamente, falso argumento utilitário. E, não, além do ponto utilitarista falhar por causa da questão de informação e incentivos econômicos, porque as pessoas não vão ter incentivo da melhor forma para agir de um governo planificado, de um basicamente semi-planificado, porque você falou que não era planificado, não sei o quê, só reduz o problema, mas não diminui. Inclusive, o estado mínimo do liberalismo clássico, das três funções do Estado por Adam Smith, ainda assim possui esse problema, mesmo com o tamanho reduzido do Estado. E, portanto, isso aí só reduziria o problema e, assim, não refuta, não rebate a questão do argumento libertário, que é a ética argumentativa hobbesiana. E eu acho que por esse começo, acho que já basta. Pode passar aí, Leandro. Posso falar? Pode. Então, o Vinícius já entrou na questão da ética, né? Julgou que, basicamente, pelo que eu entendi, que o utilitarismo não seria interessante, não seria o que ele acredita, porque justamente por causa da ética. Então, eu vou entrar um pouco na ética, só que eu estou escrevendo ainda sobre esse tema, eu não vou poder me aprofundar muito nos meus argumentos, vou poder só utilizar alguns argumentos que estão lá para poder fazer essa justificação de que a ética hobbesiana está errada, né? Eu vou falar aqui um pouquinho por quê, né? Por exemplo, o imposto, aquela coisa do imposto é roubo, ele tem um problema que ele não leva em conta que o território teve beneficiamento do Estado e que uma pessoa nasceu em uma sociedade beneficiada pelo Estado. A pessoa já nasceu com médicos formados em universidades públicas, depois ela já transita na sociedade, vai para o trabalho, vai para a escola, em estradas públicas, utiliza muito da infraestrutura pública. Aqui no Brasil a gente tem muita, né, a luz aqui no Rio de Janeiro vem das usinas nucleares, a luz na maior parte aí do país vai de Itaipu, tudo são públicas. Esse é um dos argumentos, né? Eu elencar aqui tem vários, tá? Outro, não existe proporcionalidade
um território libertário em que alguns já tenham propriedade e outros não tenham. Não existe proporcionalidade. Então, a ética Hobbesiana, que depois vai derivar que a propriedade ela a propriedade original, a apropriação original, ela deve ocorrer. Isso não torna a ética universal. Na verdade, ela torna uma ética que diferencia um cidadão do outro por questões temporais, cronológicas. Quem veio primeiro é quem vai se apossar e vai estar na frente, e os que vierem depois tendem a ser pobres. No campo lá o cara vai ter que trabalhar para o que chegou primeiro, né? Ou na indústria vai ter que trabalhar para o industrial, e assim entra até no argumento marxista. Quando estiver dando o tempo aí, me avisa aí, gente, que eu vou, porque tem muitos argumentos, né? E eu vou até não usar todos agora, porque senão vai ficar difícil para o Vinícius lembrar deles. Não, quando bater 5 minutos eu vou pedir para ir se finalizando o ponto. Ok. Então, vou tratar um problema da ética hobbesiana também. Você tem um salto lógico injustificável entre você fazer argumentação e, primeiro, a argumentação eu considero que dá para aplicar na Valha de Ockham, na questão da argumentação, porque existem formas mais primitivas de se comunicar a vontade da própria pessoa, que é o que está na base da argumentação depois. Então, se você utilizar essas formas mais primitivas, você teria que incluir, inclusive, animais, né? Os animais irracionais, porque eles têm vontade e eles conseguem transmitir essa vontade. Então, por exemplo, se você matar um porco, você tentar matar um porco, ele grita, vai fazer lá um monte de barulho, tá mostrando que ele não quer ser morto. O cachorro, você bate, ele coloca o rabo entre as pernas, ou ele tá feliz, ele balança o rabo. Então, existem formas de comunicação da vontade para seres mais primitivos. Então, nós não precisamos explicar a argumentação como o Hopper explica, porque já dá para você explicar de uma forma mais primitiva. Então, essa argumentação hobbesiana, ela, além disso, ela dá um salto lógico, que é você considerar que a propriedade, ela o Hopper ele considera que com a argumentação você já pressupõe a propriedade do outro. Então, ainda que isso possa estar certo, se você está propondo ao argumentar, para você entrar nas outras questões, você praticamente cai na guilhotina de Hume, ou pelo menos está dando um salto lógico, porque você deriva que tendo propriedade, então uso da apropriação original. Não, isso não tem uma dedução, não dá para deduzir da propriedade. 5 minutos. Isso. Então vou lá, vou deixar lá o Não, se você quiser, pode finalizar o ponto, só avisando. Seria só mais alguns detalhes, mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte, primeiro, tu basicamente caiu num secto, eu vou tentar seguir a ordem aqui dos argumentos que tu fez, para entrar na última questão, que é o que eu tô mais ansioso para responder, que é sobre a ética cognitiva hobbesiana. Bem, o primeiro argumento que tu fez é tipo, a gente nasce em sociedade, que não sei o que, tem estrada que não sei o que, mas beleza, de onde se deriva um dever aí que eu devo fazer alguma coisa? Onde é que tá a justificativa lógica para isso? Isso é um secto. Não tem sentido algum. É que nem eu falar assim, a mulher nasceu numa sociedade onde homens estupram, logo ela tem que ser estuprada. Pô, que pena, né? Você nasceu aqui, é assim mesmo, velho. As pessoas já fazem isso aqui. E, pô, que triste, né, velho? Agora você vai ter que ser estuprada, não tem problema nenhum. Mas assim, segundo, ética cognitiva hobbesiana.
É bem importante lembrar, inclusive você falou isso lá no Laissez-faire, no grupo do Discord, que você até errou a frase. Né? Usar termos é usar os conceitos que os libertários usam, porque senão você vai estar atacando o espontâneo. Bem, é uma parte bem importante lembrar isso, que inclusive até libertários que têm um certo alcance, como o Alexandre de Porto, cometeram algumas gafes sobre isso aí. Ignorar o que o Hoppe descreve como argumentação é basicamente atacar um espantalho. Eu estou falando de uma maçã e você está atacando uma banana, atrelando o símbolo de maçã para a banana. Assim, a argumentação é uma troca de preposições. E toda ação, ela manifesta uma preferência. Ao argumentar, eu manifesto uma preferência, eu afirmo essa preferência por respeitar a autopropriedade que o indivíduo tem sobre ele. Detalhe importante, isso é uma ação totalmente racional, de usar meios para obter fins. Animais não agem de forma racional. Animais, eles agem de forma instintiva. No máximo, eles agem de forma condicionada, quando eles são adestrados para fazer algum tipo de coisa. E isso não é um ato argumentativo. Um porco, ele grita sentindo dor porque ele tem o instinto de fazer isso. Cachorros colocam o rabo entre as pernas ou balançam quando estão felizes, porque é instintivo para eles. Os humanos agem de forma racional, agem de forma proposital, são agentes morais, são fins em si mesmos. E ao argumentar, ao trocar proposições com alguém, tentar justificar isso no curso da argumentação, você simplesmente pressupõe a uma condição formal a priori na argumentação. O normativo impresso em sua descrição. Ao você argumentar, para que você argumente, você tem que seguir. Isso é uma condição formal transcendental da argumentação. Portanto, você afirma essa norma, é um pressuposto praxeológico da argumentação. Você afirma essa norma ao argumentar. Portanto, propor algo dissonante à propriedade privada, propor uma ameaça à propriedade privada, seria aquela contradição performática. Você primeiro fez um não secto, segundo fez um espantalho. Isso é bem grave e parece um pouco de desconhecimento acerca do tema, acerca da ética argumentativa hoppiana. Inclusive, se o PG puder fazer isso depois, deixar o artigo do Schaeffer na descrição do debate para evitar problemas como esse. Teve um último ponto que tu falou que eu acabei esquecendo agora. Foi a guilhotina, sim, a guilhotina de Hume. Bem, não, a guilhotina não tem como cair na guilhotina de Hume, porque o que Hoppe mostra é justamente que, ao argumentar implícito na prioridade da argumentação, está um juízo de valor, essa manifestação da preferência por respeitar a propriedade privada. Ele justamente mostra a questão que responde a guilhotina de Hume, que você quer seguir. Ele não está falando que você deve seguir, implícito no juízo de valor, tirando do nada, um não secto. Ele não dá um descritivo. Simplesmente, a ética argumentativa é composta de termos descritivos verdadeiros a priori, e no a priori da argumentação está implícito esse juízo de valor. Para você justificar uma coisa, você vai ter que argumentar. Portanto, você, ao argumentar, você afirma essa norma em contradição performática. Você tem esse juízo de valor implícito na priori da argumentação. A questão é essa. Não tem como cair na guilhotina de Hume se você mesmo não manifesta essa preferência. No exato momento, você escolheu argumentar comigo, escolheu debater comigo, você está trocando proposições. Para que você troque proposições comigo, tem que reconhecer que eu seja um fim em si mesmo, um ente externo a você, e reconheça que eu haja independentemente, exclusivamente, a controle sobre o meu corpo, para que assim eu possa trocar proposições com você, para ser convencido ou não no curso da argumentação. Lembrando que a argumentação é um processo livre de conflitos, onde dois indivíduos ou mais não tentam acessar o mesmo fim escasso, recurso escasso para fins excludentes. E, portanto, é um processo livre de conflitos. Só para recapitular, primeiro foi um não secto, não tem porquê, isso aqui existe, tem um descritivo da realidade, logo eu devo fazer alguma coisa, é um argumento coletivista, primeiro, e além do mais, consequencialista, utilitarista. Tem benefícios, tem utilidade, sim, massa, mas isso não responde à questão deontica. Primeiro, eu não falei que eu não ligo para utilitarismo, eu não falei que eu não gosto de utilitarismo, eu falei que ele não rebate, é uma questão epistêmica. O argumento do imposto é roubo, que é um simples juízo analítico, onde o conhecimento dessa frase está contendo os conceitos da palavra imposto, da palavra roubo, tem todo um argumento metaético por trás, ontológico, deontológico, que simplesmente mostra que essas normas, essas relações ontológicas do humano, esses direitos naturais inalienáveis, eles dependem da vontade da caneta de alguém. E Hoppe mostra que, implícito na prioridade da argumentação, tá isso aí. Você segue essa norma ao argumentar. Justamente respondendo a questão da guilhotina de Hume. Você fez um não secto, você... 5 minutos. Tá bom, só finalizar aqui. Não, sim. Espantalificou que eu falei sobre o utilitarismo e espantalificou a argumentativa hoppiana. E isso é um caso grave. Eu, inclusive, nem me propus a rebater a funcionalidade do comunismo personal de mercado, porque, para mim, isso é uma questão totalmente secundária, digamos assim. E eu gostaria de finalizar aqui perguntando para você como libertários definem propriedade privada.
Posso falar? Rapidinho, Posso falar? só lembrando, quando eu falo 5 minutos é só pra avisar que tem estendendo, não precisa acabar na hora ou fechar o ponto, pode continuar, só ficar atento um pouco ao tempo, beleza? Eu tava acabando mesmo já. Não, de boa, é pra ninguém entender errado. Pode falar, Olê. Tá, então, o primeiro ponto que o Vinícius colocou é que existiria um non-sector sobre o Estado já está ali te fornecendo serviços quando você nasce, quando você cresce, e você não deveria pagar por esses serviços. Ele está afirmando basicamente isso. Eu acredito que deveria pagar por esse serviço, mas aí, ainda assim, eu teria que atacar primeiro a ética roupiana, que como ele falou sobre a diferença entre propriedade privada, né, no liberalismo não roupiano, eu acho que a ética roupiana é a mais bem fundamentada que tem no liberalismo, e por isso eu queria fazer mais um ataquezinho aqui a ela. Primeiro, não existe uma ética a priori. Não tem como existir a ética a priori. A ética argumentativa, ela deixa de lado uma série de questões e ela trata. Deixa eu tentar recapitular aqui. A questão que eu falei dos animais, por exemplo, né? Dá para você aplicar na Vale de Ockham e colocar aí que os animais eles têm mais eles têm tanto direito quanto os humanos. Se você for aplicar uma argumentação que não seja necessariamente racional, porque se você for aplicar que é puramente racional, então você não pode considerar que humanos que estejam em coma tenham direito. Você não pode considerar que humanos deficientes mentais tenham direitos, ou crianças tenham direitos. Então você vai acabar restringindo a argumentação e o direito à propriedade a um pequeno grupo, né? Deixa eu ver se eu entro em mais um outro. Então, eu vou deixar o Vinícius, responder essas questões aí, para eu ver aqui qual é o próximo argumento que eu vou entrar. Posso começar, PG? Tudo bem? Claro, pode começar. Não precisa se preocupar com isso, não, que eu vou reiniciando o cronômetro quando for trocar a fala. Tá certo. Primeiro, o que eu falei foi, tu deu um descritivo da realidade que a gente vive e simplesmente isso não implica num dever ser, tá ligado? É justamente isso que eu falei. Por isso que é um non-sector. Você tá falando, o Estado lhe fornece alguma coisa, logo e você tá falando que não deveria pagar. Sim, porque, primeiro, se o PG resolve me doar, sei lá, R$20 por qualquer motivo que seja, ele quis fazer isso, tudo bem, o PG me largou, mas não quer dizer que eu tenha algum dever com o PG. O PG quis me doar por vontade dele própria, isso aconteceu, normal, não tem problema nenhum nisso, só que não quer dizer que eu tenha que fazer algo pro PG. Não quer dizer, do ponto de vista deontico, do ponto de vista jurídico. Se eu simplesmente pegar esses R$20 e gastar da forma que eu quiser e a gente nunca mais conversar, tudo bem, não tem problema algum. Segundo ponto bem interessante, tu basicamente fez mais um espantalho acerca da argumentativa roupiana. Por quê? Em nenhum momento fala que um ontos, quando ele está simplesmente incapaz momentaneamente de argumentar, ele se tornou, ele saiu da classe ontológica, não houve uma corrupção do ontos em si. Ele simplesmente está incapaz momentaneamente. Um ser humano dormindo, ele, não está argumentando, logo eu posso dar um tiro nisso. Não, ele pertence à classe ontológica que tem esses direitos. Um indivíduo. Uma criança, que ela ainda não tem sua capacidade cognitiva totalmente
feita ou totalmente desenvolvida, que ela não consegue justificar alguma coisa, ela continua sendo um ser racional, ela continua tendo as características da essência que colocam esse ser na classe ontológica que pertence aos direitos. Mais uma vez, isso aí é um espantalho da ética normativa hoppiana. O que mostra é que para você justificar isso aí, você vai ter que argumentar, e logo você cairia em contradição. Você não tem como argumentar contra ela porque você está seguindo essa norma. Seria como eu escrever uma carta onde eu falo, não sei escrever, e o correio não funciona. Eu mando essa carta para você, caro Leandro Carlos, essa carta chega e você vai ler a carta. Eu escrevi a carta, o correio não funcionou, a carta chega para você. O meu argumento na carta, ele não vale. Ele não vale. Ele é uma contradição performática. A proposição cai em contradição com a performance. É justamente isso que o Hopper demonstra na ética argumentativa hoppiana. Mais uma vez, um espantalho acerca da ética argumentativa hoppiana. Detalhe importante, eu até esqueci de falar, a questão da dedução da apropriação original partindo da autopropriedade. Detalhe interessante, sim, ela pode ser reduzida, ela pode ser demonstrada, ela pode ser justificada, sim. Porque ao eu me apropriar originalmente, por exemplo, dessa caneca aqui, muito legal, do grupo Frei Caneca, que tem ideias iluminam, que é uma frase do Mises. Digamos que eu me apropriei originalmente dessa caneca, eu misturo o meu trabalho a ela, eu faço basicamente a distinção do meu ser. E, portanto, como meu trabalho ele é indissociável de mim, e eu me apropriei disso originalmente, você não se misturou a isso, você está invadindo minha propriedade, você está me invadindo. Portanto, ao você tentar justificar contra a propriedade privada no curso da argumentação, você cai em contradição. Simplesmente isso aí, porque eu estaria também argumentando a favor de violência contra indivíduos, da iniciação de violência contra indivíduos pacíficos. Ou seja, você estaria argumentando a favor de agressão, sendo que, ao argumentar, a sua performance, ao argumentar, você demonstra uma preferência por respeitar a minha autonomia, respeitar a minha propriedade, respeitar a autopropriedade que eu tenho sobre mim. E, portanto, você cairia em contradição ao argumentar contra isso. É isso que o Hopper mostra. Se quiser, num próximo ponto, eu posso derivar ela completamente de uma forma mais devagar. Eu vi que o pessoal tá me chamando de Eminem ali, tirando onda no negócio. E a questão do a priori. Porque uma ética não pode ser a priori. Primeiro, um argumento a priorístico é um argumento que independe dos 5 sentidos, um argumento que independe do posterior à experiência. A ética ela é um argumento a priorístico porque ela parte do axioma da ação humana, que é um sintético a priori, sintetizando, fazendo uma série de argumentos sintéticos a priorísticos que independem da experiência. Portanto, a ética argumentativa, ela é, sim, um conhecimento a priorístico. E argumentar com a posteriori contra um a priori é simplesmente demonstrar uma certa ignorância ou uma certa, como eu posso falar, desonestidade. Eu creio que não seja esse o caso, talvez seja um simples caso de palpitética, e portanto, não refutaria, não rebateria a ética argumentativa hoppiana. Se quiser 1 minuto e meio, Leandro, pode esperar, qualquer coisa a gente responde o chat aí. Leandro? Posso falar? Pode. Claro, claro. Então, se seres humanos que não estão em capacidade ou em uma situação não podem argumentar, se eles ainda assim são classificados na mesma classe e são dados direitos a eles, ainda assim é um salto. E você não pode dizer que outros seres que também não conseguem argumentar, que não podem argumentar, você não pode dizer que eles não têm o mesmo direito. Senão você evolui um outro animal. Um outro animal evolui, ele tem capacidade argumentativa. Então aí ele teria direito a ser, ou isso é exclusivo de seres humanos. Isso fica um critério arbitrário. Por isso eu falei sobre os animais poderem ter o mesmo direito. Outra porque, né? Porque só seres humanos. Então, por que isso? Isso é arbitrário. A outra
por que as pessoas que vieram depois não têm o mesmo direito? Isso faz com que a ética não seja universal, no princípio que você comentou da apropriação original. Um cara que chegou antes, ele pode pegar uma série de coisas, de bens, e o cara que vem depois, ele não pode pegar esses bens porque o outro já pegou. Só que não existe nenhuma ética a priori que possa afirmar isso. Isso daí é uma ética posteriori. Então ela está em pé de igualdade com qualquer outra ética. Ela não está comprovando ser uma ética a priori universal. Porque além do mais, essas questões de universal e tudo mais também são já argumentação. Para você chegar a uma questão, a um direito que você considere, seja negativo ou positivo, você precisa argumentar. Ao argumentar, né, se você diz, eu já pressuponho que argumentei, eu já pressuponho que existe a propriedade. Não, esse pressuposto, na verdade, é uma argumentação, porque você pode ir para outros lados. Então, sempre que você estiver tentando criar uma ética, você está argumentando, você está utilizando um processo de racional para tentar criar esse modelo. Então, a ética argumentativa não pode ser aplicada universalmente, né? Mesmo que seja apenas em seres humanos, né? Por causa até mesmo daquilo que eu falei, a pessoa em coma não pode. Ainda temos o problema de argumentar sem a capacidade, né? A capacidade de um ser maior do que a de outro. Então, um cara que tem mais capacidade argumentativa, que tem QI maior, ele deveria ter um direito diferente do cara que tem uma capacidade argumentativa inferior. São alguns problemas que eu gostaria que o Vinícius respondesse, porque não cabe falar que seja simplesmente atacar um espantalho, porque na verdade o que eu estou colocando é justamente que essa proposição do Hoppe está errada. Claro que se você aceitar a definição dele, ele está certo, mas se você não aceitar, ele está errado. Então você se você não aceitar, você consegue chegar a uma visão diferente da dele. E esses argumentos que eu dei partem do princípio que essa ética argumentativa está errada. Vamos passar aí para o Vinícius aí para ele responder as questões e colocar mais alguma. Bem, basicamente tu acabou se autorrefutando aí, o pessoal do chat até brincou um pouco, porque tu acabou de mostrar o que eu falei, tu tá atacando um espantalho porque se tu não usar a definição que o Hoppe dá para os símbolos, tu tá atacando um espantalho. Tu tem que usar, sim. Vou refutar o Hoppe. O Hoppe conceitua o símbolo pente a isso aqui. Não, mas eu não conceituo o símbolo pente como isso aqui. Para mim, pente é isso aqui. Aí logo eu vou atacar isso aqui e tô certo. Justamente por isso é um espantalho. Detalhe interessante, a questão do QI, eu até fiquei um pouco confuso. Em nenhum momento o Hoppe fala que, você saber elucidar melhor seus pontos, você sobe um ponto na classe ontológica. Se você tiver 2000 QI e tiver um crânio Shadar e refutar Deus no café da manhã, você tá uma classe ontológica acima. Tipo, não tem nada a ver. É a questão de demonstrar a racionalidade, de agir de forma proposital. E a ética, ela é um argumento a priori, vou reforçar isso de novo, é um argumento a priori porque ela independe de 5 sentidos. A questão de toda a fundamentação do argumento metaético hoppiano. Não por questão de, eu posso me apropriar, não sei o quê. E outra, toda pessoa tem propriedade.
Não é uma questão de, essas pessoas vieram antes, ela tem propriedade, essa aqui não. Todo mundo tem propriedade, sim. E uma coisa interessante é que eu gostaria de perguntar o que você entende por a priori e a posteriori, porque, pelo visto, tem um problema aí com esses termos que a gente está usando, e para evitar ficar cada um atacando uma coisa totalmente diferente, vamos deixar bem claro que, como tu está atacando o libertarianismo, tu é desafiante aqui, eu posso até explicar posteriormente como a gente usa esses termos, qual o conceito que a gente dá para esse termo. E uma questão eu gostaria de falar de novo é que não, um animal não argumenta. Um animal ele age de forma instintiva, não informacional. Ele não é um agente moral, ele não é um fim em si mesmo. Ele não usa meios para obter fins. Ele simplesmente age de forma instintiva, reage a estímulos de forma, simplesmente de forma engessada, digamos assim. E outro detalhe, não, uma pessoa que está incapaz momentaneamente de argumentar por estar dormindo, por estar em coma ou por estar com algum problema, não sei. Isso não faz ela corromper o ontos, apenas quando essa pessoa corrompe o ontos, quando ela morre ou, não sei, quando ela simplesmente deixa de ser um indivíduo, ela deixa de ser um agente racional. É justamente isso. A norma ela é universal por colocar todos os indivíduos na mesma classe ontológica e que, portanto, não é um argumento a posteriori, como está falando, que esse cara conseguiu se apropriar originalmente daquele terreno, o cara que vier depois, não. Aquele cara, caso tivesse vindo antes, ele podia ter feito isso. A questão é que, se eu fizer ela universal, porque se eu fizer uma ação com esse cara, e essa ação do ponto de vista deôntico, segundo a ética libertária, ela é errada, se esse cara fizer a mesma coisa comigo, ela também é errada. Se eu te invadir, é errado. Se você me invadir, é errado. Justamente por isso ela é universal. Ela é uma proposta deôntica válida por poder e dever se aplicar universalmente sem contradições lógicas ou práticas. E isso coloca ela no patamar de norma deôntica válida. A ética a gente coloca como um aparato jurídico. Então, portanto, tu mais uma vez fez um espantalho acerca da ética commutativa de novo. E, pelo visto, não entendeu o conceito de troca de posições, não entendeu o porquê manifesta uma preferência, o porquê uma contradição performática, qual a importância de usar os mesmos conceitos para os símbolos que o cara dá, caso você esteja atacando o argumento dele, porque senão você vai estar atacando o espantalho. E, pelo visto, tu não entendeu o que é um argumento a priori e também não respondeu a pergunta que eu fiz há um tempo atrás, que foi como libertários definem propriedade privada. Tu poderia responder essas duas perguntas no começo dessa documentação agora? O que é um a priori, o que é um a posteriori e como a gente define propriedade privada? Tá ok. A priori e a posteriori eu estou utilizando na definição basicamente do Kant, né? Sendo a priori algo que vem antes da experiência empírica e a posteriori o que vem posteriormente a isso. A outra questão, qual foi? A outra foi... Como libertários definem propriedade privada? Ah, tá. Algumas linhas defendem o PNA, outras linhas, como a Hopiana, defende a ética, né, argumentativa, e existem outras linhas, existem linhas até mesmo utilitaristas, apesar de que aí eu acho que a gente deveria até voltar para esse ponto do utilitarismo, porque você, como tu falou lá em utilitarismo, você falou que não se chegaria a saber a ética, simplesmente essa ética que você colocou, ela simplesmente chegaria a um ponto de calma aí, eu tô entrando aqui já numa questão que eu não completei ainda. Mas vamos lá, tá, questão da transgeracional. Por que você considera que uma pessoa que chegou antes tem direito sobre um determinado bem ou determinado recurso mineral que, a princípio, deveria pertencer a todos, se fosse uma ética universal? Para uma ética universal, tudo isso deveria pertencer a todos, né? Ou todos os bens, todos os recursos da natureza deveriam pertencer a todos e não ao primeiro que chegar.
Então você entra aí num problema de gerações. Quando entra gerações posteriores, elas vão tendo cada vez uma vai receber a sua herança, a sua herança lá, e a outra não vai receber nada, vai ser o proletariado, né? Quanto à questão dos animais, eu acredito que os animais, eu continuo acreditando que existe esse salto aí, dizer que só seres humanos pertencem a essa classe ontológica que só eles podem chegar lá e que a ética é o que define que o próprio ser humano seja o único ser capaz de ter direitos, né? Eu acho isso problemático. Agora, a questão também do ôntico e da ética, né? Ser universal, isso também é a posteriori, porque isso parte de um argumento da pessoa de que a ética deveria ser universal. Ela parte de um argumento e que você aceita ou não esse argumento. Então, esse não é um argumento a priori. Então, a priori, eu consideraria as leis da natureza, se essa ética fosse como as leis da natureza, elas simplesmente a gente tivesse que seguir, mas não tivesse que argumentar. Quando a gente começa a argumentar, então a gente tem uma ética que a gente está utilizando a argumentação e por isso ela é a posteriori. Não sei se ficou claro aí meu ponto. Ficou. Assim, quando eu falou, a priori, algo antes da experiência é algo que depende dos 5 sentidos. E o que tu não entendeu até agora é que a ética libertária, o argumento libertário, ele parte de um axioma que é necessariamente sintético a priori, que é o axioma da ação humana, do eu ajo. Bem, uma ação não é algo que se possa ser vista empiricamente. Uma ação é algo dotado de sentido, devido da razão. É algo totalmente... Ele é um agente moral. Portanto, o argumento ele é a priorístico, ele sai derivado disso aí. Ele vem tirando conclusões lógicas acerca de... partindo do axioma da ação humana. O axioma da ação humana, eu acho, está implícito um conhecimento sintético a priori nesse axioma, que é o de recursos são escassos. E a escassez ela pode gerar conflitos, porque dois indivíduos ou mais não podem usar o mesmo recurso escasso para fins excludentes. Perceba, o que está confundindo aí é um apriorismo impuro com um argumento a posteriori. Sim, o axioma da ação humana, o argumento é baseado, sim, em a prioris impuros, porque alguns conceitos que temos aí, nós só conseguimos através da experiência do posterior experiência, mas o argumento, a estrutura lógica, a sintetização lógica é totalmente a priorística, ela independe dos 5 sentidos. Outra, não é porque todos devem ter aquilo ali. Isso aí tudo deriva de onde? Que todos devem ter o recurso de natureza. A questão é que todos podem se apropriar originalmente de recursos in natura. A questão é justamente essa. E por que eu não posso me apropriar de algo que outra pessoa já se apropriou? Por motivos de, caso essa pessoa se aproprie, eu já expliquei isso aqui, de um negócio, ela misturou o trabalho, aquele recurso natural, originalmente, ele faz aquele recurso meio que seja uma extensão dela, porque o trabalho é indissociável dela. O trabalho é sempre, quando eu misturo meu trabalho a alguma coisa, a essa caneca, por exemplo, meu trabalho é sempre meu, não seu. Ao você se apropriar disso, você está se apropriando de mim, tá me invadindo, tá invadindo o outro indivíduo. Portanto, por isso é um crime. Você está prescrevendo fins para meios que não são seus, está impondo seus arbítrios a outros indivíduos, tá artificialmente, digamos assim, se colocando uma classe ontológica acima. Por que você pode impor seus arbítrios a mim e eu não posso fazer isso com você ao mesmo tempo? Por que tu pode fazer isso aí? Teus arbítrios. Detalhe interessante, tu mais uma vez não descreveu propriedade privada, como os libertários falam. E eu vou aproveitar esse momento aqui, entre aspas, fugir um pouco do debate, para te apresentar o Foer. Eu lembro que tu pediu para falar com o Foer, para conversar com o Foer. O Foer está aí na Cal, é o
cara que entrou ali, tá nesse momento com a cabeça baixada, dá pra ver o cabelo e o fone dele. E antes de tu responder, se tu quiser falar alguma coisa com fone, pode falar, tá? Eu peço para que você responda mais uma vez a questão do como a gente define propriedade privada e pode falar com força se quiser. Eu acho que você que deveria me mostrar qual é a sua definição de propriedade privada, porque existem várias, né? Aí não caberia eu falar todas. Para eu criticar a sua opinião, eu preciso saber qual é a sua definição, para a gente não cair mais ou menos naquelas falácias que você comentou sobre falácia de espantalho e tal. Então, eu acho que você deveria fazer essa justificativa aí. Agora, eu considero que o Estado, né, essa apropriação original, ela traga a desigualdade entre seres humanos. Um pode chegar primeiro ou o outro herdado que chegou primeiro, e os que vêm depois não podem ter. Então, isso gera uma desigualdade entre seres humanos porque a natureza deveria ser daquele que chegou primeiro. Isso é um salto lógico, não existe motivo para isso. Porque a natureza, ela deveria pertencer ao primeiro que chegar lá, como se fosse uma corrida, né? E aí gera esse problema de gerações. E aí como eu acredito que toda a ética é a posteriori, eu acredito que o uso da terra, dos minerais, petróleo, pode ser considerado um roubo às gerações futuras, né? Algo, por exemplo, que o Bakunin e o Proudhon falavam, né? Mas você pode estar ali, quando você se apropria daqueles bens, você pode estar você está simplesmente roubando do que vem depois, porque o que vem depois não vai ter o mesmo direito. Logo, essa ética não é universal. Então, essa apropriação desses recursos também feriria o PNA de outras pessoas. Assim como a própria utilização do ar, de minério, de recursos são escassos. Quando você utiliza, você retira de outro, né? Né, tirando esses pontos, eu queria voltar lá para a questão da viabilidade do sistema, porque é importante você não ficar apegado só à ética para muitas pessoas, né? Porque você pode simplesmente, a ética pode te levar a um caminho a te voltar à Idade das Pedras. Então, a questão de viabilidade dá sim para ser explicada por um anarcocapitalista, e aí eu queria que você explicasse qual é a viabilidade em fazer a economia prosperar, qual é a viabilidade em fazer a desigualdade diminuir, se bem que desigualdade, vocês nunca consideram a desigualdade como algo ruim, embora eu considere a desigualdade algo problemático demais, porque a desigualdade, a grande desigualdade, né? Não uma pequena desigualdade, como no comunismo empresarial de mercado teria uma pequena desigualdade, mas a grande desigualdade, ela é justamente problemática porque ela vai fazer inclusive o Estado voltar, né? Se você tentar acabar com o Estado, ela vai fazer o Estado voltar, porque a população que está mais pobre, ela não vai aceitar aquela condição e vai querer melhoras. E assim surgiram vários estados ao longo da história, porque você
não pôde suprir a demanda das outras pessoas. Outras pessoas são pobres, você equipara, por exemplo, um pobre a um rico, e o rico ele pode ele tem a mesma doença que o pobre. Para curar essa doença, ele precisa de 50 mil reais. O rico pode pagar, pode se curar, e o pobre não pode. Então, nós chegamos a alguns problemas sobre a desigualdade. Eu queria que você voltasse aí também a esse tema aí da viabilidade do anarcocapitalismo, porque não fica claro para mim. Eu vejo que vai poder sim gerar até um crescimento econômico, pode ser, que em algumas comunidades anarcocapitalistas gere crescimento econômico, porém, eu acho que vai gerar tanta desigualdade que a tentação pelo Estado vai ser maior. Eu queria aí que você me respondesse aí. Bem, detalhe bem importante. Tu pediu para debater com um libertário, tu pediu, de cara debater com alguém do libertarianismo, algum ANCAP, não sei o quê, e pede para um cara te explicar basicamente como se define propriedade privada do ponto de vista libertário. Só uma coisa que eu gostaria de pedir, isso aqui é um debate, uma aula eu faria na escola libertária. A gente tá aqui para debater as ideias, a gente tem que saber o ponto do outro cara. Então, pedir para eu chegar aqui, te explicar todo o argumento, que não sei o quê, para fazer isso é uma certa falta de hombridade com o outro argumentador, contra o debatedor. A propriedade privada, a gente define como direito de controle exclusivo. Ou seja, eu tenho direito de controle exclusivo, eu tenho direito de prescrever fins exclusivamente para esse meio escasso, que é meu e depende das outras pessoas, tá ligado? Em detrimento das outras pessoas. Por que isso? Tu falou, a natureza deve ser todo mundo. Natureza são só coisas aleatórias. Quem enxerga meios, quem enxerga coisas, quem enxerga valor nisso aí é o humano. E, portanto, quando ele mistura isso aí, eu já expliquei isso aqui, justamente o problema de você ir contra a propriedade privada, sem agora entrar no ponto de vista da ética limitativa, porque acho que já ficou bem claro os problemas que tu acabou espantanificando. A questão é que, ao eu me apropriar, ao eu misturar meu trabalho isso aqui, eu estou fazendo isso uma extensão minha. Portanto, tu não está simplesmente pegando uma coisa aleatória. Tu está invadindo o outro indivíduo. Tu está cometendo um crime. E tu falar roubar de gerações futuras, como eu posso roubar de alguém que sequer existe ainda ou pode sequer vir a existir? O detalhe, a questão ela é universal porque todos podem se apropriar originalmente, todos podem obter propriedade através de comércio, todos têm propriedade, todos têm esse direito. E se eu fizer uma coisa com você, essa coisa é errada, se você fizer comigo também é errado, justamente por isso ela é universal. E quando eu falo de utilidade, eu vou rebater isso de novo. Não é uma questão que eu não me preocupo, não é uma questão que eu faço. Tanto é que eu estudo economia, eu faço curso de economia na faculdade, justamente para responder essas questões utilitárias. É justamente o que chama, que é justamente o que convence, que é justamente o que faz a galera começar a pesquisar um pouco mais sobre isso. Eu mesmo, por exemplo, cheguei no anarcapitalismo por utilitarismo, não foi pela questão ética. Eu cheguei, me convenceram a me tornar um ANCAP, me convenceram a me tornar um libertário por questões utilitárias. E eu simplesmente fui pesquisar, fui entender o ponto de vista deôntico, o ponto de vista ético, o porquê, fui tentar entender o pensamento. A questão é que o utilitarismo não refuta a ética, a questão é essa. A ética ela não é a posteriori porque eu estou fazendo uma apropriação original e isso é uma posterior experiência. Não, o argumento dela é a priorístico, é derivado de um axioma que é necessariamente sintético a priorístico, um sintético a priori, e nele vai se derivando conhecimentos sintéticos que se tornam argumentos sólidos, visto que a premissa é verdadeira e as conclusões são lógicas. Portanto, o argumento é sólido. O que você está pedindo é, tu basicamente prevê o futuro aí. E, tipo, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, de saber como tu prevê o futuro, como tu prevê uma série de ações de pessoas baseadas em historicismo, porque isso aconteceu no passado, logo vai acontecer no futuro. Isso é um argumento sem valor epistêmico algum. Já expliquei isso, inclusive, em live. E o que eu posso falar é, a economia tem um fenômeno mais elementar. O fenômeno mais elementar da economia é a ação humana. Para nós sabermos a economia, para nós termos uma funcionalidade utilitária, nós simplesmente vamos saber, temos que analisar estruturalmente lógica o fenômeno mais elementar e daí sair partindo das coisas. A questão justamente
essa. Então, quando a gente faz uma análise lógica e estrutural da ação humana, nós percebemos que os indivíduos reagem incentivos. Eles agem tentando mudar, eles agem tentando tornar o estado do mundo mais confortável para o indivíduo. Portanto, para você, e como a gente sabe que o valor ele é totalmente subjetivo das coisas, nós temos que lembrar que as pessoas elas agem tentando buscar esse conforto. O que causa conforto para essas pessoas é justamente elas que sabem, não tem como saber por elas, não tem como organizar. Eu já expliquei isso no começo do programa da informação. Logo, se você quer saber por outra pessoa, você não tem como saber isso. É uma falha, inclusive, interna do utilitarismo. Você não tem como saber como essa pessoa ela está sendo utilitária, como ela está maximizando sua utilidade. Eu sei por mim mesmo. A pessoa sabe por ela mesma. As pessoas, elas movem, tentam mover, elas usam meios para obter fins, tentando satisfazer elas, tentando buscar isso aí. É justamente isso. Por isso o anarcapitalismo, por isso a situação livre mercado, ela ele é mais utilitário, ele funciona melhor, ele é mais eficiente, por motivos de deixam as pessoas livres para que elas ajam sobre meios, troquem, se apropriem, recebam doações, façam coisas que melhorem a reputação delas da melhor forma como elas estão aptas a fazer, como elas sabem fazer, como elas querem fazer, obtendo o que elas querem. Detalhe importante: o direito de controle exclusivo é um princípio, a propriedade privada é o princípio libertário. Justamente por isso, o utilitarismo é subalterno. Eu respondi, já expliquei porque várias vezes ele não refuta o argumento da ética argumentativa hobbesiana e o porquê ele é algo secundário. Sim, eu debato o utilitarismo, sim, inclusive na live do meu canal, aí acho que as 2 últimas que eu fiz, teve sim argumentos utilitários. Inclusive o vídeo que eu vou postar essa semana, depois do debate, vai ser sim sobre a questão disso aí. O utilitarismo ele é importante debater, ele convence, ele chama as pessoas, mas ele não responde à ética libertária. O ponto é esse. É isso que eu estou querendo fazer. E eu gostaria de saber, de perguntar o porquê um argumento a posteriori não refuta um a priori. E outro detalhe importante, só para finalizar, tu falou que uma desigualdade pequena é algo que não é problemático, uma desigualdade grande seria problemático. Bem, a desigualdade nos Estados Unidos é algo muito maior do que, por exemplo, a Venezuela, que é aqui do lado do Brasil. Mas assim, lá a igualdade e a desigualdade é tipo entre pobre e miserável. Lá nos Estados Unidos, o pobre, ele basicamente está querendo comprar o seu segundo carro, enquanto o rico está comprando empresas. Tipo, a desigualdade é muito grande? É, mas as pessoas estão vendo bem melhor do que o país aqui do lado, que a desigualdade é desse tamanho. Pode responder, Leandro. Então, quanto a essa questão da desigualdade, eu não acredito que o pobre lá dos Estados Unidos ele esteja gostando da situação, ele vota lá em políticos que vão tentar melhorar a situação deles, e tanto que nos Estados Unidos está tendo um retorno para a social-democracia, né, como aconteceu em quase todos os países desenvolvidos, Japão, na Europa toda, porque justamente o liberalismo gera essas desigualdades extremas. E uma desigualdade extrema, ela gera problemas sociais, ela gera criminalidade, ela gera insatisfação e ela gera já uma desigualdade contra as pessoas. Então as pessoas não têm os mesmos direitos, não tem. Cadê a universalidade dos direitos das pessoas? Então, quando eu prego no comunismo empresarial de mercado, eu prego que as empresas seriam criadas pelo Estado, mas seriam dadas autonomia, criado em formato de empresa privada. A meritocracia, aí, para mim, estaria bem clara, porque os administradores vão querer que a empresa cresça. Então, já no ANCAP, você vai ter apenas os donos das empresas e os funcionários. Enquanto no comunismo empresarial de mercado você tem todos são funcionários. Então a desigualdade que teria ali funcionando no mercado pequena. E
Eu tô achando que ele caiu. Acho que ele caiu. Voltou. Ah, voltou. Quem? Não conseguiram me ouvir? Tu caiu. Caiu mais ou menos no fim da última frase. Tu tá falando Tá. sobre desigualdade, porque todos são funcionários, só pra tu retomar teu ponto aí. Sim. Então, isso, como eu acredito que toda ética seja posteriori, eu vejo que o melhor a se fazer é um argumento utilitarista. Porque não existe, a natureza não nos dá nenhuma, nenhuma direção sobre o que é uma ética. Não existe ética, a gente não nasce tendo ética, a gente não nasce lá, a gente não recebe uma coisa, uma carga de ética na nossa cabeça para a gente poder ser ético. Né? A gente vai depender da argumentação e vai ser uma ética sempre a posteriori. Ela vai depender do que as pessoas fazem de contrato entre si. E então eu acho que o utilitarismo é que deve ser a maior preocupação em ver como que a gente pode fazer com que a economia cresça e, ao mesmo tempo, a desigualdade diminua. Né? Eu mostro isso no livro, no Comunismo Empresarial do Mercado, mostro isso no livro, como que a economia pode crescer mais do que numa economia liberal, né? E como que, ao mesmo tempo que ela cresce, ela diminui a desigualdade. Enquanto desse modelo, no modelo libertário, fica muito evidente que vai ter uma desigualdade enorme e problemática. Outra questão você colocou sobre a Venezuela. Tá, a Venezuela, aí é um espantalho, porque eu não defendo a Venezuela. Não defendo o regime da Venezuela. Eu defendo o CEM, né, o Comunismo Empresarial de Mercado, e sei que vejo que a aplicação do modelo da Venezuela é um modelo como o da social-democracia, que ele consegue estagnar a sociedade. O estado de bem-estar social ele estagna a economia e nós temos, então, o retorno ao liberalismo, né? Em muitos desses países, com a promessa de que com mais liberdade a economia vai crescer. Aí a economia cresce, só que cresce a desigualdade. E aí cresce a demanda por mais igualdade, por seres humanos se tornarem mais iguais, terem direitos semelhantes. A própria questão da interferência na política, né? Que uma pessoa mais abastada ela pode interferir mais na política do que um pobre. Né? Pelo menos a hegemonia até hoje tem se mostrado. Aí eu estou usando de um historicismo, porque eu não acho que o historicismo deva ser totalmente descartado, não. Até porque se for descartado, a gente perde tudo que a gente tem de referências. Tá? Então, eu acho que... Não sei, teve mais alguma questão? Assim, eu queria responder logo e dar outros pontos aqui. Posso? Tá, ok. É o seguinte, eu não falei em nenhum momento que tu defende o sistema venezuelano. Pelo visto, tu tem uma dificuldade de capacidade de entender o que a pessoa está falando. Você falou que a desigualdade alta seria um problema, a desigualdade baixa que existiria não seria em si um problema. O que eu falei foi, a desigualdade na Venezuela é baixa e lá já passou por uma crise humanitária, e a desigualdade nos Estados Unidos é alta e lá a vida deles são bem melhores. O pobre dos Estados Unidos não deve estar gostando da situação. É mesmo, porque ele não vai para um país como a Venezuela, que gostaria muito de ter uma desigualdade baixa. Acho que lá ele gostaria de ter uma situação dele, né? Então, assim, tu falou que os Estados Unidos estaria voltando à social-democracia, só que, assim,
Os Estados Unidos, do ano passado para esse ano, segundo a Heritage Foundation, subiu 0,6 no ranking de liberdade econômica. Isso pelo índice, em uma posição. Se você estiver achando ruim o Heritage Foundation, você pode ir para, sei lá, o Fraser, outros institutos que vão dar basicamente a mesma conclusão. No máximo, eles distanciam um pouco em números, mas o resultado é basicamente o mesmo. Detalhe importante, a Venezuela é um país sem liberdade econômica, que caiu, inclusive, 1,8 no ranking no índice de liberdade econômica do ano passado para esse ano. Detalhe bem importante, o que eu falei foi, você falou que a desigualdade baixa não era um problema, a desigualdade alta é sim um problema. Tu falou algumas vezes, eu acho que toda ética é a posteriori. Cara, sinceramente, eu considero, não é argumento válido. Tu quase tá fazendo aqui um apelo à autoridade assim mesmo, e sei lá o que isso queria dizer, mas o que eu demonstrei já aqui o porquê o argumento é a priorístico. Tu tá confundindo as ações das pessoas, tu tá confundindo o que tu vê com o argumento da ética argumentativa europeia, da ética libertária. Tu confunde basicamente a priorismo impuro, é uma dificuldade que inclusive eu tive no começo, a priorismo impuro com a posteriori, é uma coisa inclusive grávida do ponto de vista epistêmico. Outro detalhe importante, tu falou que a social-democracia, os países cresceram com o liberalismo, depois teve desigualdade, aí essas pessoas que eram pobres começaram a demandar coisas, e isso aí voltou à social-democracia e teve sucesso, etc, etc. Bem, detalhe bem importante, tu já pesquisou a história econômica da Suécia, por exemplo? A Suécia era um país que era muito pobre no passado, adotou reformas liberalizantes de mercado, onde fez a Suécia subir muito do ponto de vista econômico. Lá pela volta dos anos 1950, 1970, a Suécia começou a adotar um modelo social democrata, sem excluir totalmente, obviamente, a livre iniciativa ou laissez-faire presente no Estado, mas eles estagnaram quando adotaram esse modelo. Lá pelos anos 80, eles botaram meio que o pé no acelerador, chegando a taxar de 70%. Lá, entre os anos 80 e 90, tivemos a grande depressão sueca, onde a coroa sueca despencou, e a Suécia começou de novo a abrir levemente o mercado. Tanto que do ano passado para esse ano, a Suécia cresceu 1,4 no ranking de liberdade econômica, está cada vez mais caminhando na direção do livre mercado e não na direção contrária da social-democracia. Detalhe importante, tu acaba se autorrefutando ao analisar os incentivos econômicos. Assim, vejam só, agora esses mais pobres, que eles não têm acesso a algumas coisas, estão demandando algumas coisas. Na hora que eles demandam, eles passam a informação que eles estão querendo alguma coisa, estão querendo resolver um problema, você simplesmente gera um incentivo econômico para as pessoas elas prestem serviços, criem bens e soluções para que essas pessoas tem esse serviço. Tem uma série de pessoas necessitando de um serviço X por um preço mais baixo que geralmente está acontecendo. Isso gera um incentivo econômico para as pessoas prestarem isso. A questão é que eu não tenho como saber como essas pessoas vão prestar, porque eu não tenho como prever as ações delas. Eu tenho como prever uma série de ações, de culturas, de pessoas, de instituições que vão fazer isso. Detalhe bem interessante, tu falou que a gente não pode descartar historicismo porque a gente vai perder as referências. Não, isso é descartar história. Historicismo é um argumento sem valor epistêmico que consiste em uma tentativa falha, uma tentativa pífia epistêmica de submeter o método das ciências naturais ao método das ciências sociais, ou disciplinas sociais, como quiser chamar, para evitar chamar tudo de ciência. Bem, consiste em observar, traçar uma hipótese, testar no experimento, para assim confirmar ou não se essa hipótese confirma e assim isolar determinadas variáveis relativas ao comportamento. Eu não tenho como fazer isso no campo da disciplina social, porque a disciplina social tem como fenômeno mais elementar, como a economia também é uma disciplina do campo social, a ação humana, algo dotado de sentido, algo imprevisível. Portanto, detalhe bem interessante, eu não tenho como prever baseado em fatos históricos. A nulidade epistêmica dos fatos históricos é baseado nisso. É bem interessante. Não é descartar a história, não é usar argumento histórico. Eu, inclusive, usei um argumento histórico numa live que eu fiz recentemente. Mas eu não fiz um argumento historicista. Há uma diferença gigante entre os argumentos historicistas e o argumento histórico. Eu gostaria de te perguntar... 5 minutos, mas pode ir. Eu já vou fazer a pergunta. Eu gostaria de te perguntar como um sistema estatal, onde as empresas vão ser controladas pelo Estado, eles vão saber melhor que essas pessoas como elas vão se sair bem, como vai ser o que é mais útil para elas. Tu poderia explicar como um ser que não é perfeitamente parcial e onisciente vai saber tomar decisões
pelas outras pessoas melhor do que elas mesmas. Gostaria de Sim. explicar isso aí. Não vejo como você coloca. As empresas estatais, no caso do comunismo empresarial de mercado, são empresas autônomas. Então, elas funcionam igual à empresa privada. E a economia, como tem essa carga tributária aí de quase 40%, a gente pode criar e comprar empresas, muitas empresas, e ao longo de alguns anos, a gente transformaria toda a economia que é baseada em empresas privadas, que dão o lucro para o dono, passariam a ser empresas públicas autônomas, funcionam igual a empresa privada, só que reinvestem todo o lucro. Então, seriam empresas mais eficientes. Não estou falando de planejamento central. O planejamento central se demonstrou ineficiente, realmente. Você não consegue dizer onde... Uma pessoa não pode dizer onde alocar melhor todos os recursos. Porém, numa economia de mercado, a gente consegue ser eficiente. Por isso, essa ideia de comunismo busca conciliar o mercado ao sistema comunista. Então, você tendo essas empresas, você consegue conciliar empresas que são criadas de uma forma pública e utilizá-las da melhor maneira possível, utilizando como as atuais empresas privadas para gerar lucro, só que o lucro reinvestido. Isso por si já resolveria alguns problemas e a gente poderia acabar com o Estado. Por que poderia acabar com o Estado? Porque conforme você reduz a desigualdade, você não precisa ficar sanando problemas dos mais pobres. Se você já reduz a desigualdade no próprio sistema econômico, a desigualdade vai cair naturalmente, e com isso as pessoas vão ter condições de comprar bens, de pagar pelos serviços de saúde que quiser, de pagar pelo serviço de educação que quiser. Nada disso vai precisar ser público. Então a gente vai poder reduzir o Estado até um mínimo com o objetivo de acabar com o Estado, que é o objetivo central do comunismo. É um dos objetivos, né? Então como é que a gente acaba com o Estado? A gente, numa tentativa de ANCAP, como você geraria essa desigualdade? Você gera demanda por um Estado, gera demanda por alguém que vai dar alguma coisa para essas pessoas que estão carecendo ali, estão cheias de necessidades básicas. Então, eu acho que é importante essa discussão sobre a viabilidade dos sistemas, porque, para mim, todos os sistemas que foram tentados foram fracassados. Seja o liberal, o capitalista liberal, foi fracassado porque gera muita desigualdade. O social-democracia, o estado de bem-estar social foi fracassado porque, como você falou, a economia travou, como a economia da Suécia travou, e a economia... o socialismo real da União Soviética também foi um modelo que foi ineficiente, se mostrou ineficiente em um determinado ponto. Então, eu acredito que a busca deve ser por um modelo novo e melhor. Talvez o seu modelo anarcocapitalista, que foi um modelo que eu já acreditei nele, possa ser bom em crescer a economia, mas
vai ser bem problemático. Tem muitos problemas na teoria, nem no como funcionariam as coisas, e tem a premissa de que ela vai gerar a desigualdade, né? Porque conforme as pessoas forem sem um Estado para sanar essas desigualdades, as pessoas vão criar, os empreendedores vão lucrar muito e vão pagar pouco, vão pagar muito menos do que eles lucram, como é o que acontece já no modelo atual. Só que o modelo atual utiliza os impostos para sanar certos problemas, para melhorar essa questão da desigualdade, para melhorar. Então, você falou ali sobre. Já está querendo fazer as considerações finais? Pode falar, pode falar. Não, é que o PG ele disse que ia fazer considerações finais. Eu não sei se é para fazer agora ou... Não. Desculpa, é que eu tô até escovando os dentes. O Randall responder esse ponto, e aí o Leandro dá o último ponto dele, o Randall responde, e aí vocês se divulgam, etc. Tá Eu certo. ia avisar isso daí porque o PG me pediu para avisar pelo WhatsApp. Isso, eu vou voltar a escovar os dentes. Tá certo, deixa eu fazer o meu último ponto, e logo depois o Leandro já pode fazer as considerações finais dele. Bem, mais uma vez explicando. Basicamente, tu deixou bem confuso agora essa última parte, porque tu tá vendo, por exemplo, eu tô percebendo que teu grande problema é com a desigualdade do ponto de vista utilitário. Já te mostrei que desigualdade não é um problema, desigualdade é algo natural. Se eu der 2 milhões de reais para 100 pessoas viverem em sociedade, quando eu voltar daqui a, sei lá, 2 semanas, 3 meses, tanto faz o tempo, vão ter pessoas que vão estar com mais de 2 milhões de reais, vão ter pessoas que vão estar com menos de 2 milhões de reais, vão ter pessoas que vão estar zeradas, vão ter pessoas que vão estar devendo, vão ter pessoas que investiram pra cacete e vão estar com dinheiro muito maior do que eu dei, vão ter pessoas que vão estar com a mesma coisa. A ação humana é imprevisível, as pessoas têm juízos de valores diferentes, as pessoas erram em tempos, por motivos e de formas diferentes. As pessoas, elas são diferentes, elas são desiguais por natureza. Homem é diferente de homem, mulher é diferente de mulher. Nós temos nossas aptidões diferentes. Mulheres têm aptidões diferentes de mulheres, para diferença para os homens. Cada indivíduo tem sua particularidade, suas aptidões, suas vontades, seus desejos, seus gostos. Portanto, a desigualdade ela vai acontecer de qualquer jeito. Não adianta. E se tu quer um sistema de funcionário que ele copie o processo mercadológico para ter eficiência, mas tu quer tirar o lucro para deixar desigual, tu vai simplesmente estar tirando incentivos econômicos para pessoas agirem da melhor forma possível. E outra, lembrando o ponto deôntico, tu não tem direito de prescrever fins para os meios de outras pessoas, porque eles são tão indivíduos quanto você, eles pertencem à mesma classe ontológica que você. E tu não tem direito de fazer isso. Tu falou sobre nascer, eu tenho uma ética que não sei o que. Não é nascer e ter uma ética em si. No momento em que você nasce, que você é um indivíduo, que você é um humano, você está sujeito às relações deontológicas dessa classe ontológica. A decisão de seguir uma ética, ela é sim moral, ela é uma decisão totalmente subjetiva do indivíduo, sim. O que Hoppe mostra é que implícito na prioridade da argumentação está justamente essa decisão. O indivíduo, na hora que ele para argumentar, ele quer fazer isso. Ele está fazendo isso. Então, portanto, não tem como argumentar contra isso, que seria uma contradição performática. A questão é que, se o objetivo final é acabar o Estado, como a gente vai dar mais poder ao Estado para acabar com o Estado? Como a gente vai tentar organizar as coisas pelo Estado para depois acabar com o Estado? Não. Se acaba com o Estado criando uma cultura de pessoas que rejeitam o Estado. Instituições, agências, moral, tudo fora do Estado. É assim que a gente vai acabar com o Estado. Não é tipo crescendo com um passe de mágica e bum, acabou. Olha só, pode blim, blim, acabou o Estado. Não é isso. O ponto é, a gente vai acabar com o Estado criando uma sociedade apta, uma sociedade com uma cultura compatível com a ética libertária. É justamente por isso que eu me considero um localista, por isso que eu sou um libertário, por motivos deônticos, por motivos éticos, e utilitarismo, respondo depois. Eu pedi para tu responder agora nesse negócio, tu acabou não respondendo, como um indivíduo ou um grupo de indivíduos vai saber melhor pela outra pessoa do que ela mesma. Como ela vai saber a utilidade? Não tem nem como eu saber quão satisfeito Leandro ficaria com essa caneca. Eu tenho que saber como eu ficaria.
mas você não tem como saber. Simplesmente é esse o ponto. E pode fazer as considerações finais aí. E logo depois, intervenção foérica, já que pediram tanto no chat intervenção foérica, o For vai falar aí depois das considerações finais do Leandro e eu faço as minhas. Tá, essa última questão que você colocou, ela fica respondida pelo próprio processo de economia de mercado, que você vai ter as empresas como funcionam hoje, como funcionaria no anarcocapitalista, vai ter empresas que vão estar tentando resolver os problemas das pessoas, né? Só que essas empresas são empresas que são como é que ela reduz o Estado? Elas são criadas pelo Estado, só que elas são dadas a ela autonomia. Então, elas são criadas ou compradas, e é dada autonomia. Como é que você dá autonomia? Você tira a ingerência política, e aí a empresa funciona igual a empresa privada. Só que, por ela reutilizar, ela não ter a figura do patrão que pega o lucro para ele, por ela reutilizar o lucro na própria empresa, essa empresa tende a ser mais eficiente do que a empresa privada normal, tradicional. Esse é um ponto, né, que eu acho talvez mais importante na teoria. E quanto à ética, né, argumentativa, eu continuo achando que ela é a posteriori. Né? Não existe uma possibilidade de você argumentar a priori. E você parte do princípios de universalização dos direitos, isso é posteriori, é uma pessoa que está chegando lá e está dizendo, pô, vão ter que, os direitos devem ser iguais. Quem está dizendo isso baseado em quê? Baseado, tirou da onde isso? Então você tem uma série de problemas aí nessa ética ANCAP. Eu estou elaborando, né? Eu ainda estou escrevendo, né? Eu estou esboçando, inclusive eu queria debate para justamente ouvir críticas, né? sobre o modelo que eu estou desenvolvendo para justamente poder melhorar. Então eu agradeço aí todas as críticas que foram feitas, né? E eu vou continuar. Quando eu tiver, né, quando eu tiver já completado, eu vou poder falar melhor. Eu não posso entrar agora totalmente nos argumentos que eu tenho, porque senão vai ser um spoiler, né? Mas o que eu posso falar mais é sobre o comunismo empresarial de mercado, que já é o livro que eu já terminei. Esse aí eu posso falar mais. Só que, claro que como ANCAP você tende a querer ficar mais na ética do que no utilitarismo, né? Então, fica aí um convite para um debate posterior a eu completar o sistema. E eu quero ouvir aí o que mais vocês têm aí para falar, e o For também. Faz aí tua intervenção foérica e logo depois eu faço minhas considerações. Não, acho que é melhor. Considerações finais, daí eu vou começar a fazer o negócio que eu preciso aqui. Eu acho que é melhor o Randall falar, a gente encerra e aí começa mais um hangout mesmo de conversa e tal. Tá certo. Bem, obrigado a quem compareceu. O pessoal do chat interagiu bastante, isso foi bem da hora. Deixando bem claro, o Leandro levantou um ponto de como empresário de mercado, onde as empresas seriam compradas ou criadas pelo Estado para que assim elas possam funcionar de forma mercadológica. Isso basicamente é inútil, digamos assim, porque se as pessoas têm necessidades, as pessoas demandam alguma coisa, já gera esse econômico porque as pessoas criam empresas para
prestar serviços ou bens que vão suprir as necessidades das pessoas. Já gera esse incentivo econômico para isso aí. Detalhe bem importante, só para ressaltar de novo, é uma coisa que eu, inclusive, vou falar para os libertários aqui. A parte do ficar na ética que o Leandro acabou de falar, não é uma parte tipo assim, vou manter na ética, que é o argumento que a gente vai ficar se mantendo aqui e tome tapa nos caras. Não é isso. O ponto é, libertários são quem segue a ética libertária, o ponto é o princípio da lei de propriedade privada, esse tipo de coisa. O utilitarismo, ele não refuta em uma questão posterior, uma questão secundária. Então, justamente, Lígia Soares, de qual cidade você é, Randall? Sou de Recife, Pernambuco. Justamente a questão secundária, a gente discute isso, a gente fala isso bastante. O utilitarismo é recorrente, mas um apelo aos libertários e um apelo às pessoas que querem debater com libertários. Deixem, claro, deixem bem na cara, assim, que o ponto principal, que o princípio é ético, é jurídico, é deontico. Obrigado a todos que escreveram. A minha meta de chegar até o fim do ano, 200 inscritos, se concretizou hoje. Vou ter que lamber a barba do Razor para isso. Vou lamber. Se ele estiver assistindo aí, boa sorte. Obrigado quem compareceu. Leandro, muito obrigado por ter desafiado. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente gosta de debater, a gente gosta de refutar, gosta de responder as pessoas. Isso é algo muito legal. Você chegou aqui, manteve a hombridade, conversou com a gente, falou com a gente com respeito do caramba. E eu sei que você é pai, né? Tua foto do WhatsApp tem lá tô com um garotinho na árvore, não é mesmo? É. Pronto, é um pai de família, um rapaz muito gente boa. Eu sei que a gente discorda do ponto de vista da filosofia política, mas eu tenho certeza que a motivação do Leandro de defender esse tipo de coisa é porque ele acha que vai ser eficiente, acha que vai ser melhor, ele quer uma vida boa pro filho dele, ele quer algo mais próximo do melhor pro filho dele. Então, obrigado pelo esse negócio aí. Talvez a gente possa, quem sabe aí, caçar tu para debater com o Ivandro Sinotti, já tu gosta bastante de debater. Eu faço uma proposta, Ivandro Sinotti debate contigo, já que ele gosta de debater com pessoa do espectro da esquerda, e se eu conseguir um debate de vocês dois, ele faz o favor que a gente tanto quer que ele debata com o For, que ele converse com o For, pelo menos. Eu já debati com o Sinotti já. Olha aí, vê. A gente podia conversar com o Sinotti aí pra ele debater o For. A gente tá muito conversando com isso aí pra ele debater com o For, mas ele tá correndo, tá vendo? Tá vendo aí como é a safadeza? Eu tô contigo aí. Valeu mesmo. Valeu todo mundo que compareceu. Valeu todo mundo que se inscreveu aí. Se inscrevam no canal do Leandro também. Acompanhem pra ter um ponto divergente. E quero que o For faça suas intervenções foéricas, como ele gosta de chamar.